Isso já venceu. Aleluia! Ele já venceu, a guerra ganha está. Agora é só se encher desta palavra. Você vai se encher do espírito de ressurreição. Você vai se encher desta palavra e vai viver os sonhos. Tudo que Deus te prometeu. Esse é o tempo de colheita. Olha e veja que os campos estão... Não pare de lutar por tudo que você sonhou, pois tudo que viveu foi construído quem tu és. Mas hoje, com outro olhar e com outra visão, tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Não pare de lutar por tudo que você sonhou, pois tudo que viveu foi construído quem tu és. Mas hoje, com outro olhar e com outra visão, tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Não pare mais, não olhe atrás, não pare mais, é hora de avançar. À frente está o alvo, você deve prosseguir. À frente está o alvo, você deve prosseguir. Tudo coopera para o bem de quem ama a Deus e vive para o seu decreto. Tudo coopera para o bem de quem ama a Deus e que vive para o seu decreto. Não vai mais, não olha atrás, não vai mais, avance, não vai mais. Essa foi a capa agora. Ah, capinha. Tô achando que tá melhorando. Estamos ao vivo? Beleza? A paz do Senhor, galerinha. Lucas Souza na área. Tudo bom com vocês? Está conosco a nossa amiga Vanessa Ribeiro. Nessa noite vai estar nos dando a honra desse encerramento abençoado. E eu quero fazer uma oração com vocês, né, para que o nosso Deus venha continuar nos honrando, nos abençoando com toda a sorte de bênção. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por estar nos permitindo nessa noite, Deus, fazermos o encerramento dessa semana livezeira, a qual, meu Pai amado, muita alegria tem nos proporcionado, e também a todos os nossos amigos, seguidores, ó Pai, aqueles que têm nos acompanhado. Eu quero te louvar e agradecer a Ti por tudo que tem acontecido e por tudo que há de acontecer, Pai, porque tudo é para a Tua glória. Senhor, venha abençoar, meu Pai, essa transmissão, meu Pai amado, que o Senhor possa impactar, meu Pai, as vidas, que possamos inspirá-los, ó Pai, através desta ferramenta, para que vidas, ó Pai amado, venham ser alcançadas, ao ponto de também iniciar os seus projetos, ó Pai, iniciar os seus ministérios para a Tua glória, Pai. Essa é a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus, amém. Pessoal, que alegria a gente estar aqui nessa noite. Eu estou feliz por estar conhecendo a Vanessa pessoalmente, e estamos aqui na congregação de Sapetiba Mirim mais uma vez. Eu já quero dar uma boa noite e a paz do Senhor. Vanessa, seja bem-vinda. Amém, boa noite, paz. Estou muito contente de estar aqui com você, conhecendo, né, hoje pessoalmente, que a gente vem, né, trocando uma comunicação, fazendo tudo, né, e hoje a gente está aqui juntos para a glória de Deus. Amém. Desde já eu quero agradecer a Deus pelo nosso pastor Sérgio Mael, pastor dessa igreja, Sapetiba Mirim, que cedeu para a gente estar fazendo esse encerramento abençoado, né? Muito obrigado. E também prestou o teu obreiro, né? O diácono Wendel, que está operando ali. Queremos agradecer em nome de Jesus. Vamos lá. Gente, essa semana está sendo surpreendente, mas eu quero falar principalmente desse dia. Primeiro, né? É o dia 15, dia do professor, né? Aquele que é detentor de um conhecimento, só que não é egoísta, né?
é o que faz a chama no coração do professor queimar, é o fato dele saber e poder passar. E nós estamos com a Vanessa, ela estava nos bastidores aqui comentando sobre aquilo que Deus tem feito na vida dela. Eu quero deixar bem claro para vocês, né, que a Vanessa também entra nessa linha de ensino, tá bom? Ela também tem muita coisa boa para ensinar. Eu quero que ela faça agora a sua apresentação, fala para a galera quem é a Vanessa, fala tudo aí, fica à vontade. Amém. Bom, gente, acho que muita gente já me conhece, né? Eu sou membro hoje da Metodista das Águas. Quero deixar logo um abraço no meu pastor, né? Pastor Levi Loureiro, né? Que liberou para estarmos aqui hoje. Mandar um abraço no pessoal da Rede Kids, também lidero a Rede Kids da Metodista das Águas aqui em Guaba. Amém. Né? Uma galera top, a gente teve lá agora um evento no Dia das Crianças, foi uma benção. Aleluia. Né? E o Lucas está falando aqui hoje, né, que sobre a questão do Dia do Professor, Isso. né? Eu não sou pedagoga, como todo mundo sabe, né? Sou assistente social, formação, mas sou educadora cristã, né? A gente também transmite ensino e é a mesma visão do professor, né? Que é transformar realidades, impactar, né? O professor tem esse poder, né? Essa missão, na verdade, que eu tenho até hoje. Eu mandei uma mensagem para os professores lá da minha Rede Kids, né? Falando sobre isso, né? Que o professor tem essa missão de deixar um legado, né? De impactar a sociedade, aonde ele se encontra, né? Acho que conhecimento, nossa, é um privilégio você poder dividir com alguém, né? Essa missão de transmitir. O que seria, né, do juiz, na verdade, o dentista, né? Qualquer tipo de profissional sem um professor, né? É a base de tudo. Amém. É muito importante a gente deixar claro o valor que temos por esse profissional. Um tutor, né? Aquele que ama o que faz. A gente vê uma classe que está passando, já há anos, vem se arrastando, você vê a dificuldade que é para o professor, muitas das vezes, lecionar, muitas das vezes ele chegar também, né, na escola onde que ele leciona, a falta de compreensão da parte governamental com essa classe, que são os professores que são tão importantes para a sociedade. Ao mesmo tempo, a gente também pega uma geração de alunos que muitas das vezes também não compreende esse profissional que tanto ama eles, né, Vanessa? Sim, dispersa, né? Uma geração também que, acho que assim, não foi muito... Você vê, né? O boom do conhecimento está aí, né? Mas apesar disso, você vê que ainda há uma geração que não valoriza o conhecimento. Ou quando tende a valorizar, tipo, já perdeu-se anos e anos e anos, né? Tem muito essa questão, né, do professor, ainda é um pouco desvalorizado. Já melhorou muito, né? Ainda mais, acho que, principalmente agora, nessa época de pandemia, deu-se um valor ao professor, principalmente pela questão do professor hoje ter que assumir N mil papéis, né? Até agora eu até mexo agora que o professor agora tem que ser videomaker também. Videomaker, verdade. Tem que ser videomaker também, né? Verdade. Então, acumulando mais uma função de trabalho, uma profissão muitas das vezes até estressante, né? Mas, assim, ainda a gente falando a nível de, assim, monetário, né, de remuneração, ainda pouco, né, reconhecido, né? Você vê o professor que forma um juiz, né? O juiz ganha N mil vezes mais, não é? Mas aí a gente despreza a fonte, né, de onde começou tudo, né? É uma questão, mas há países que reconhecem, graças a Deus. E nós estamos aqui também levantando a bandeira dos professores, e a igreja, ela tem também professores, tem as tias, que é a área que você domina muito bem, que contribui demais também na formação das nossas crianças, não somente com a cultura cristã, mas também contribui com a cultura social. A EBD, a qual eu puxo a bandeira para o lado de cá, né? A gente é diretor, somos diretor da EBD na nossa congregação. Já quero mandar um abraço para a congregação em São Mateus, tá bom? O pastor André da Fonseca, né? O presbítero presbítero Ronei, sua esposa diaconisa Josimar, né? Que tem confiado na gente para lecionar, para aplicar o ensino na igreja, e estava sentindo muita falta das crianças, estava sentindo porque escola dominical, lugar de ensino, você remete logo às crianças, porque elas alegram, contagiam, aprendem, pergunta, professor ama pergunta. Eu, particularmente, gosto muito, porque aí você está perguntando porque está interessado. E aí a gente aplica, sabe? Então, eu quero aqui parabenizar, né, no início dessa live,
todos os professores pelo dia 15 de outubro, tá? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus continue dando graça, sabedoria. É uma profissão linda, desejosa, né? Vocês amam e também criativas. Sim. Olha, gente, a gente vai falar um pouco de recreação lá na frente, mas como eu vejo, a minha esposa se formou em pedagogia, né? Gente, com um pedaço de papel e um lápis, eles fazem um mundo. Exatamente. Fazem um mundo, sabe? O EVA, sei lá, é o ouro deles. Fazendo tudo, né? Gente, fazem tudo. Vanessa, a gente está aqui hoje, né, encerrando, para falar muito sobre criação de conteúdo, mas eu quero imergir um pouco mais com você dentro do teu conhecimento na ala das gerações, na ala das crianças e na área do ensino, né, que você procura capacitar as tias e ensinar as tias, né? Eu estava estudando um pouquinho antes sobre as nossas gerações e você estava conversando comigo também, me inspirou a estudar justamente sobre a geração Baby Boomers, né? E depois estamos na Alfa, gente, eu nem sabia, e eu gostaria de te dar um pouco mais de liberdade para trazer esse conhecimento nessa live, porque é importante, primeiramente, para nós que somos professores, Sim. cristãos e da ala social, entender, né, essas classes. Para nós da igreja é fundamental entender, e para as tias também, porque muitas delas, né, ainda não têm um conhecimento amplo, e quando se fala das gerações, eu acredito que é um conhecimento que elas precisam demais receber. Eu gostaria que você ficasse bem à vontade para falar dessa área. Amém. Bom, Lucas, eu sempre, como a gente estava conversando, né, eu acho que falar de gerações é algo, sabe, fundamental, né? A gente vai ver lá, sempre um exemplo que eu uso nas capacitações você gosta da parte das genealogias? Aí sempre que eu pergunto, o pessoal fala assim, não, eu pulo, a gente pula essa parte. E aí a gente acha assim, né? E foi algo que por muitos anos eu negligenciei também. A gente lê, então começa lendo, aí a gente vai pensando, mas por que isso, né? Ai, parece irrelevante. Sim. Mas é muito relevante para Deus, né? Na época eu estava fazendo seminário de pastoreio infantil, né? Eu sou especialista, né, em pastoreio infantil. Amém. Então, estudando lá, a primeira das coisas que a gente aprende lá é a questão, né, de que Deus é um Deus de gerações, né? E a gente vai ver isso, né? Deus de Abraão, de Isaac, e a gente vai ver logo de cara, mas a gente fala, mas a gente não, parece que a gente, na verdade, não consegue digerir, né? A gente não consegue assimilar de fato o que a gente está falando. E aí eu entendi que essa questão das gerações, porque quanto mais se conhece do indivíduo, mais você pode ajudá-lo e alcançá-lo. Verdade. Não é verdade? Sim. Então, aí a gente vai ver, né? A gente tem aquela questão também do desprezo das gerações atuais com as gerações, né, antigas, com as gerações que se passaram, né? A gente tem aí a geração dos veteranos, né? Que são aquelas pessoas, né, que embora hoje já devem estar aí com 70, 65, 70 anos, mais ou menos, né? E aí eu sempre falo para as pessoas assim, por que não trazer essas pessoas para nos ensinar aquilo que elas já viveram, né? E eu sempre proponho para as líderes, falando dentro do meu mundo lá da Rede Kids, né, eu falo, por que não um dia trazer alguém lá dos veteranos e contar como como foi sua infância, como foi, né, na verdade, como era o processo de ensino naquela época, como era a educação. Essas pessoas podem agregar muito até mesmo na equipe, com experiência, né? Verdade. Por exemplo, hoje eu lidero lá a Rede Kids da Metodista, como eu já falei, e eu sou, por exemplo, eu tenho 29 anos e eu lidero uma das minhas lideradas, é uma médica, e ela tem mais de 60 anos, né? E é uma... Né, a gente pode se pensar assim, nossa, vai ter um conflito de comunicação. Eu pensei que agora, falei, meu Deus do céu, como é que deve ser para a Vanessa? Eu lidero, né? Eu estou liderando sobre a vida dela, né? Isso. Mas, assim, eu olho para ela com muito carinho, sempre pensando, assim, no que ela tem para me agregar também de experiência de vida. Legal. E é o que a gente precisa fazer, não é isso? E há áreas também que eu conheço e domino que ela não domina, mas que ela também sabe também se colocar no lugar dela e entender que naquelas áreas eu lidero sobre a vida dela. Legal. Né?
E o mais engraçado é que outro dia ela foi, né? E ela mandou um áudio para mim, isso marcou muito minha vida, dizendo para mim assim, né? Vanessa, eu quero nunca se esqueça de quem Deus é na sua vida, né? Ela falando, me honrando e tal, e falando. E aí eu falei para ela, nossa, é muito importante que você esteja do meu lado, né? Porque o ser humano é falho. sim. Às vezes você pode cair nessa... qual é esse lado do inimigo? Que ele quer que você ache que você sabe, né? Que você é alguém, não é? Mas, na verdade, quem é Deus Aleluia. sobre as nossas vidas, não é isso? E ela falou, eu falei para ela, que bom que você está aqui do meu lado para me lembrar. Eu falei para ela, você não está não é? De repente eu tinha duas situações ali, ficar ferida porque ela estava, né, me instruindo, porque Isso. na verdade a gente precisa ser isso, e a Bíblia fala isso, que o tolo peca porque ele não quer instrução, não é? Aí está dizendo que se você for corrigir o tolo, como é que ele vai virar? Vai virar um leão. Mas agora corrige o sábio. Verdade. Mais sábio ainda ele Mais será. sábio. E é o que a gente precisa fazer, aproveitar o conhecimento das gerações que se passaram, né? E isso era muito usado na Bíblia. Sim. Era muito importante essa coisa de geração, saber de quem se é filho. Isso. Né? E eu trago muito isso para as tias das capacitações, assim, procurar fazer uma pesquisa, né? De entender quem é essa criança que você está recebendo. Por exemplo, na minha casa, né? Ana Júlia é filha de um pai, né? Da geração X, e eu sou a mãe da geração Y, né? E Júlia é alfa. Então, todo um triângulo ali. Isso. São 3 gerações diferentes, não é isso? Isso. Leandro já tem uma educação um pouco mais conservadora, embora tenha já uma visão um pouquinho mais moderna, mas foi criado num tempo um pouco mais conservadora. Isso. Eu já tenho uma visão um pouquinho mais expandida, um pouquinho mais aberta, mas tem coisas também que eu sou um pouco mais conservadora, né? Tem esse conflito das gerações, sempre vai ter, e é muito saudável a gente entender isso, que é muito importante, que a gente tenha realmente essa triangulação de gerações dentro da igreja. É muito importante que a gente viva isso, que a gente celebre isso, que a gente saiba gerir a comunicação, né, dessas gerações. E aí a gente tem a Ana Júlia. A Ana Júlia é da geração tecnológica, né? Já nasceu praticamente o celular na mão, sabe mexer em coisas que muitas das vezes a gente vai levar um pouquinho mais de tempo, mas ela, pela pouca idade dela, já mexe muito bem, não é? Mas é uma geração também que, ao mesmo tempo que tem muito aproveitamento da tecnologia, é uma geração que tem dificuldade com a escrita. É uma geração, né? A geração do VC, né? Que já na hora de escrever tem dificuldade. Verdade. Não consegue mais pontuar as frases que faz. Verdade. Tem muito disso. A gente precisa se policiar quanto a isso, né? E aí tem aqui aquela geração que você falou, né? A geração do baby boomers, né? Que são os filhos dos veteranos também, né? Então é a galera que está por aí já entre os seus 40, né? 55 anos, mais ou menos assim. Também é uma galera um pouco mais próxima do que a gente está vivendo, né? Isso. Mas é uma galera também muito leal, né? Os veteranos, eu estava falando aqui, os veteranos são pessoas extremamente leais, né? À instituição, à visão, a lealdade é tudo, né? Aquela galera que viveu, né, dias de guerra, aquele tempo todo, né, do conservadorismo, tem tudo isso, né? E já o baby boomers são os filhos dessa galera, a galera que foi criada ali, né, na rigidez. Isso. E aí vamos supor, né, você pega alguém, né, que foi um filho de um veterano, que hoje, né, a que a gente chama do baby boomers, e ele está criando um filho alfa agora. Meu Deus. Não é? Isso. E aí, como é que a gente faz isso, não é? Aí é aquele pai que o filho está descendo da cadeira e já fica, não sai daí, menino. Tem toda aquela, né, rigidez, não faz isso. Né? Claro que você vai educar. A educação é inerente à geração. Né? Mas eu falo da questão da rigidez, muitas das vezes, né? Não vai ter contato assim, não vai saber, né? Não vai a tal lugar. A gente tem que ter todo o equilíbrio, isso. né? E aí, vamos supor, aí eu sou a líder lá, né, da Rede Kids, eu sou a líder, seja dos jovens, né? E ali eu quero tratar todos os pais com uma medida só, né? Com aquilo que a gente chama de cosmovisão. Cosmovisão é o quê? Nada mais é do que a visão que se tem de mundo. Isso. Não é? E aí eu quero tratar todo mundo com a mesma visão que eu tenho de mundo. Eu quero dar para todo mundo o modelo de criação que meu pai e minha mãe me deram. E dá, funciona? Não. Claro que não, vai dar choque, não é? Eu, por exemplo, logo assim, né? A gente tem os erros que a gente tem de caminhada, toda caminhada tem isso, né? Querendo... Eu falo que o caminho do ensino é um caminho de desconstrução, né? Você precisa se desconstruir daquilo que você acha para descobrir aquilo que precisa ser construído. E aí, nesse caminho, né, eu descobri que, igual aquela questão, né? Por exemplo, você vê os pais, né? Um pai que deixa, vamos supor, o pai trabalha,
deixa o filho na escola, né? E ali ele tem aquela correria. E a gente, como professor, como educador, a gente tem uma tendência a julgar as práticas dos pais. Verdade. E nessa de se eu me colocar nessa de julgar, eu nunca vou conseguir ser um auxiliar desse pai na educação. Porque tanto o educador cristão quanto o professor são auxiliares, né? Na verdade, eles são, né? A gente fala, são educadores, né? Mas a gente está ali o quê? Gerindo o ensino, né? Mas aquela prática da... Como é que eu vou explicar assim, né? A questão da educação em si, não é? Que a gente chama de esses valores morais, não é isso? Os conjuntos, esse conjunto de valores morais são os pais que precisam dar, não é isso? A base vem dos pais, mas a gente sabe que não há, que existem lares que são o quê? Disfuncionais, não é isso? Então, se eu me ponho nesse lugar de julgar, eu, em vez de abraçar aquela família, de fazer um lar disfuncional se tornar, na verdade, um lar saudável, eu acabo que, entre ser ponte, eu acabo abrindo mais o que? O abismo, não é isso? Eu acabo afundando mais a comunicação. E aí, às vezes, a gente julgava, né? Vamos supor, está lá aquele pai, você pergunta para a criança, você tem Bíblia? Não tem. Aí a gente fala, poxa, o pai não é interessado. Mas não é esse o meu trabalho, não é esse o meu papel, não é? E, às vezes, acontece isso tanto na escola quanto na igreja. Eu já trabalhei em colégio também. A gente ficava julgando, rotulando, às vezes, os pais, né? Ah, esse é um pai bom, esse é um pai ruim, não é? E, às vezes, a gente peca nessa área. E não é isso. Primeiramente, que Deus não nos chamou para esse lugar de julgar, né? Já começa daí. Então, o educador precisa, sim. Como é que eu vou abrir a mente de alguém se, na verdade, eu estou impondo ali obstáculos, empecilhos? Não é verdade? O educador, na verdade, precisa ser uma ponte. Não é isso? Muito bom. Essa é a questão. Eu gostei muito da colocação, da função do educador nessa ponte, né? A gente está com uma geração, né? Acabamos de sair agora da data das crianças. A gente vê, eu estava estudando, como eu te falei, a geração alfa, tem uns que estão chamando de geração Pepa, né? Que é onde que as crianças pega o smartphone ou o tablet, né? E fica em frente ali quietinho, mas fica consumindo aquele conteúdo ali, né? E os conteúdos, né? Eu, particularmente, nunca cheguei a zerar assim, o conteúdo da Pepa, nunca peguei e parei na frente assim. Mas no estudo estava falando que os criadores desses modelos de conteúdo, eles procuram criar justamente conteúdos educacionais em muitas questões, né? A gente vê, eu, por exemplo, hoje eu tenho um sobrinho, uma sobrinha da geração alfa, pequenininho, mas eles são consumidores assíduos de YouTube, entendeu? Onde tem ali as tias fazendo músicas, mas músicas educacionais com viés cristãs, né? Ensinando as crianças sobre Deus, ensinando as crianças sobre oração, mas ensinando também valor moral, valor ético, entendeu? O respeito de pai e de mãe. E você vê que eles ficam ali, eles não, sabe, eles ficam paradinhos. E o meu outro sobrinho, o Samuel, que também é da geração alfa, o Samuel, quando mais criança, ele já pegava o celular da mãe dele, ele conseguia colocar no YouTube sozinho, e ele conseguia colocar no canal que ele queria sozinho, ficava quietinho, e até hoje ele pega o celular da mãe, o que ele quer ver, ele consegue colocar. Então, quer dizer, é uma geração que eles têm assim, uma liberdade de escolha, né? Uma liberdade de escolha que a gente não teve. Eu estou olhando para a minha, por exemplo, a minha geração é a geração, eu tenho 32, então eu sou ali da Y, não, da Y, eu sou da Y. Então, quer dizer, eu peguei o boom da virada da internet, eu lembro do computador branco, eu lembro que geral estava entrando para fazer informática, e aí quando chegava lá, nos cursos, aquele computador parecia aquela televisão que a gente tinha em casa, grandão, branco. Quem tinha computador era considerado, né, rico, né? Só os ricos faziam informática. Pronto, falei, aguentei. Só eles conseguiam fazer informática. A gente, né, da classe média baixa ali, para pobre, né, em muitas questões, a gente ficava, meu Deus do céu, aí fulano comprou um computador. E para lan house, né? Aí Quando começou a febre da lan house.
Quando surgiu a Lan House, aí a gente começou a ficar um pouco mais tecnológico, porque você conseguia comprar um horário para você alugar um monitor e ali, aí foi o boom do Orkut, Exatamente. onde eu comecei a viver uma vida, né, de redes sociais, o Orkut. Então, quer dizer, essa é a minha geração. Só que eu não tinha a liberdade, muitas das vezes, de pegar e ir para uma Lan House, porque a minha mãe ficava naquela questão. Medo também, porque era desconhecido, né? Entendeu? E hoje a gente vê essa geração, eu estou achando interessante esse papo, né? E eu peço a vocês que estão aí assistindo, gente, compartilhem. Depois a gente vai estar dando uma olhada aqui nos comentários, porque eu estou junto com vocês conhecendo a Vanessa também, tá, gente? Eu estou perguntando aqui, né? Estou vendo aqui. Que top, o Márcio falando. Obrigado, Márcio. Né, a Raquel está aqui também, a Natália, gente, a Natália é uma bênção, a Marli está aqui também, um dia a gente vai fechar aí Marli, né, e a Vanessa vai ser uma live topzera. Então, não tinha essa liberdade de acesso à internet. Eu lembro que na época da Lan House, quando começou assim, a galera consumir mesmo computação, informática, ficava até de madrugada acessando, aí fechava uma Lan House, a galera ficava virando madrugada, era assunto no colégio. Só que a minha mãe, além de viés cristão, ela é de uma geração reprimida, conservadora. Você vai fazer o que lá de madrugada? Cuidado, não sei o que, isso não é hora de ter pessoas na rua, tal. Então é interessante a gente entender, porque quando for tratar assunto de crianças e até dos adolescentes, é interessante ir na raiz, né? Isso, ir na raiz, porque a gente não vai fazer essa seleção. Exatamente. Eu acho que foi onde que eu aprendi muito aqui, com o que você falou, o julgamento daquele que é bom, o pai que é bom, o pai que é ruim. Eu vou falar um pouquinho da minha questão para abrir a conversa para ti. Hoje eu consigo entender um pouco mais o meu pai. Sim. Porque o meu pai é filho de veterano. Sim, então imagina como foi criado na rigidez. Foi, né? criado na rigidez. O meu avô é o Leal, né? É o veterano. É o veterano que veio lá do Baby Boom, do bigode, Tipo, entendeu? comprou uma ideia, ele vai até o fim, né? Comprou uma ideia, vai até o final. Então, o meu pai não teve, do pai dele, o carinho de infância. Sim. Não teve, entendeu? Então, eu tive, meu pai estava até lá em casa hoje, trabalhando lá, graças a Deus, me ajuda bastante, mas ele, por si, não é aquele pai que chega fazendo farra igual a nossa geração, por exemplo. A nossa geração, a galera dos 30 até os 35, 34, pega os filhos ali, já mima mais. Por quê? Porque não recebeu. Né? Isso. E aí, por não ter recebido... Você quer dar o que você não teve, aquela frase, né? Não é isso? Então, a gente está vivendo... Aí, Vanessa, quando você leva para a capacitação, e aí você está com as tias ali, onde as tias estão recebendo, qual é a identificação que você vê nelas, a questão justamente de aprender esses choques de geração, entender a geração dela, entender a criação que ela teve, entender a geração Z e precisar entender a geração alfa. Como é que você consegue identificar isso ali? Então, para muita gente ainda é muito banal esse tipo de assunto, né? Porque, olha só, vamos olhar pelo seguinte, né? Antes, uma geração, né? Geração, quando a gente está falando, é bom a gente entender isso, né? Quando a gente está falando de geração, a gente está falando, né, de um grupo de costumes em comum que a sociedade cria naquele momento. Então, a gente diria que antes uma geração se formava uma nova geração a cada 25 anos. Né? E atualmente isso está com essa coisa toda da tecnologia, né, dos equipamentos tecnológicos, a coisa caiu para 10 anos. 10 anos. E eu vou te falar que eu vejo que 10 anos já não está mais... Sério? Sério? Sério. Meu Deus. Ao meu ver, assim, porque já se vê uma mudança muito grande hoje de uma criança de 6 para 10 anos, comportamental. É muito grande. Claro que é, até porque a questão, né, a gente for olhar isso na questão da neurociência, claro que realmente existe assim, uma expansão neural diferente, né? Mas, assim, a gente já vê assim, coisas muito... Já vê uma criança de 6 anos hoje fazendo algo que provavelmente há anos atrás seria típico de uma criança de 10, 11 anos ou mais. Meu Deus. Você está entendendo? Então, por exemplo, nossa, eu vejo minha filha fazer coisas que antes a gente só via crianças maiores fazendo, né?
Minha filha fez 6 agora. E a gente precisa... Só que quando eu sempre falo isso para as tias, né? Quanto mais conhecimento eu ignoro, mais eu deixo de tratar e mais eu deixo de investir. Então, o tipo do meu legado vai ser fraco. Isso. Porque quem para de aprender, logo vai ter que parar de ensinar. Verdade. E essa é a grande questão, né? Romanos 12:7 vai dizer o quê? Se você foi chamado para ensinar, então você precisa o quê? Se esmerar naquilo. E se esmerar não é a gente pegar a lição no domingo de manhã para dar à tarde, né? Ou a gente vai dar aula 8, né? A gente está lendo no sábado à noite. Não dá, porque aí não dá para preparar nada de qualidade. Meu não é Deus. isso? E não é só criança. A gente fala muito que a criança perde o interesse, mas o adulto também. Se eu Sim. chegar aqui despreparada para falar com você sobre o assunto, daqui a pouco você vai me largar falando sozinha. Porque vai Sim, não vai. tem, a gente tem isso, é do ser humano. Se você não está interessado, você larga. Isso é muito óbvio, né? Isso. E a igreja, até do que você estava falando aqui agora me chamou muita atenção, ainda existe uma concorrência muito desleal, né? A igreja, ao meu ver, ainda está muito atrás na questão de produção. A gente vai falar sobre essa questão de criação de conteúdo Isso. para frente, mas como você tocou no assunto do YouTube, né? Aham. Se você pegar, por exemplo, né, a gente vê aí o caso, você já deve ter ouvido falar do Lucas Neto, né? Sim, meu Deus. Mas se a gente for olhar, gente, o que ele faz, tem lá, o problema é a questão dos princípios, lógico. Sim. Não estou aqui dizendo que ninguém tem que assistir, porque minha filha mesmo a gente proíbe, Sim. né? Porque N mil questões ali, né? Não estou aqui para falar de A ou de B, né? Eu acho que cada pai sabe aquilo que é bom para o seu filho, né? Isso. Mas se a gente for olhar, é interessante, até porque eu sento, como educador, o educador tem que sentar para ver o que está Muito acontecendo, bom, para você se muito inspirar, para você entender qual é a linguagem da criança, o que interessa a criança, Muito bom. não é? E ali, se você for olhar, ele cria situações que nós, na igreja, não criamos para as crianças. Você está entendendo? Ele tem ali, ele monta, e não é com muita coisa, se você for olhar. Ele conta, ele faz a questão da contação de histórias dele é diferente, sabe? Coisas que nós podemos... Por que na igreja nós não estamos... A gente começou a fazer, mas ainda é muito raso. Muito. Muito raso. Muito. Por que a gente fica ali falando, a gente vê muito uma coisa que me irrita muito, né? Eu recebo muito, em questão de grupo, né? O pessoal me pedindo para me posicionar a respeito de Lucas Neto. Ah, vamos fazer abaixo-assinado, vamos não sei o quê. Gente, a gente não tem que estar fazendo abaixo-assinado. A gente precisa estar agindo. Porque enquanto a gente está falando, ele está produzindo. Está produzindo. Muita boa frase. E a gente está ali, batendo. E aí é a grande questão, porque quem está batendo não está sem ocupação. Não é? Se a gente estivesse produzindo o que tem que produzir, talvez ele talvez não seria nem quem é. Verdade. Essa é a grande questão. Muito bom. Ele está em áreas que a gente deixou lacunas. Muito. Essa é a grande questão. E a igreja precisa, sim, tomar esse lugar. Não é a nossa guerra não é contra a carne. Não é? Não Sim. é contra a carne. Não é verdade? Sim. São nas zonas celestiais. Então, o que a gente precisa fazer? Nos cabe o quê? Orar, porque existem, sim, influenciadores malignos. Claro que tem. Sim. Mas nós precisamos o quê? Fazer a nossa parte. Se a gente quer conquistar as crianças, qual é a linguagem que eu devo usar? Qual é a ferramenta que eu devo usar? Não é? Quando a gente vai falar dessa questão das gerações, eu falo, gente, a gente precisa... Se eu conheço bem um pai, eu descubro que tipo de pai é esse, porque é muito diferente. Um exemplo muito grande que eu gosto de dar, assim, muito simples até, é você dizer para uma criança que nunca teve um pai, você dar uma aula sobre paternidade. Eu vou dizer para aquela criança, Deus é pai. Para ela é vago. Meu Deus. Porque ela não sabe, que ela não tem referencial de pai. Meu Deus. Você concorda? Com certeza. Aí eu estou dizendo para ela que Deus é pai. Peraí, eu não procurei nem saber qual é a minha criança. Entende? Muitas das vezes também uma coisa que às vezes a gente tem... Eu já cometi esse erro também e vejo muito, né? Até quando eu falo nas capacitações, as pessoas estão assim, coçando a cabeça, né? Aquela questão de muitas das vezes a gente vai preparar uma lição e a gente não sabe nem se é aquela criança que vai receber a lição, se ela sabe ler, se ela sabe escrever. Muito bom. Qual é a base que ela teve, né? Igual, por exemplo, essa questão de classe de escola dominical, né? Você estava falando de escola dominical. A gente nunca procura saber o que o outro deu. A gente não faz muitas igrejas não fazem recapitulação da semana passada. É possível que alguém que veio na aula de hoje não acompanhou Meu Deus. a aula anterior, não é? Gente. Porque o ensino funciona o quê? É uma cadeia Meu de Deus. produção. Não é? Então, o ensino vem e a gente perde com isso, porque talvez para alguns é uma repetição, mas para outros é um assunto novo. Verdade.
E a gente precisa ter essa sabedoria de não deixar ninguém para trás. Meu Porque Deus não é do sobre céu. mim, não é sobre aquele, é sobre nós. É sobre nós. Não é? E o ensino tem isso. Quando eu deixo alguém para trás, eu não cumpri minha missão. Meu Deus do céu. Vanessa, eu estou aqui impactado com a sua fala, porque a gente consegue identificar muitos fios soltos, né? Sim. Vamos lá, sobre o Felipe Neto que você estava comentando, eu estava acompanhando uma live e citaram, né, sobre o Felipe Neto, e ele é um dos dinossauros, vamos falar assim, a linguagem que eu uso, do youtuber no Sim. Brasil. Ele é um dos primeiros youtubers, né, a surgir, por isso que se tornou a potência que é, porque ele identificou a lacuna. Exatamente. Foi justamente o que foi falado, que nós chamamos de nicho, né? Nós chamamos de nicho. Ele criou um conteúdo, e nesse conteúdo ele conseguiu identificar que atingiu a classe, Procura, né? atingiu a classe infantil, e ele virou, né? Vamos dizer assim, não, então, se está procurando, se tem uma dor aqui que eles falam, né? Se tem uma procura com relação a esse tipo de criação de conteúdo na internet, eu vou suprir. E veio. E hoje a gente vê, vira e mexe, é claro, o nome dele é citado aí, nisso, processo daqui, coisas lá, mas ele está produzindo. Produzindo, exatamente. É algo que eu procuro. O lema que a gente tem na aceleradora, que é o quê? Começar, produzir e empreender. Você tem que sair do zero, saiu do zero, agora é produção. E produção, eu estou acordado desde 3h30 da manhã. E estou feliz, porque até falei com a minha esposa, eu recebi um conteúdo gratuito, né, que eu consumi ele 1h27 minutos. Isso, olha só que interessante, 1h27 minutos te remete ao quê? Um filme. Um filme. É um horário de um filme. Eu estava ali consumindo um conteúdo. No final, eu entendi que aquele conteúdo saiu para mim por R$8.000. Porque era um curso que eu estava procurando para melhorar minha produção de conteúdo na internet, e ele pegou e foi desfiando aquele curso ali em 1h27 minutos. Então, quer dizer, eu procurei me despertar para cada vez mais abrir a mente para criar coisas novas e dentro de um padrão da internet. Porque aí também que eu vejo que a igreja peca, que é outro fio solto, né? A gente pega em qual questão? Não, é mais fácil eu bater na geração alfa, que é a geração que aprende desde quando cresce a mexer no YouTube. Então é mais fácil eu falar para ele sair do telefone Do que eu produzir algo do para ele, que para abraçá-lo. produzir algo para abraçá-lo. E outra coisa também, Vanessa, que eu quero trazer aqui para nosso bate-papo aqui, linha de produção. Você fala para as tias, né? Você tem uma linguagem coloquial para ela, tem uma mensagem, e aí né, a gente se conheceu conversando justamente sobre um projeto que você tem para poder apresentar. Mas como você vê essa linha de produção versus, tá? Para melhorar a pergunta, essa linha de produção que é sua versus as tias que têm que entender que você está ali para ajudá-las. Sim, sim. E existe muito também, você trazendo essa questão, né, de criação de conteúdo, né? Hoje em dia tem muito aquela questão dos padrões, né? Tipo assim, eu preciso seguir um padrão. Sim. Uma coisa que eu tenho colocado muito assim, né? Por exemplo, tem Jaque, né? Que é muito minha amiga. Sim. Jaque tem um estilo totalmente diferente do meu, né? Jaque fala muito diretamente às crianças, Isso. né? Eu falo muito, a área que eu gosto muito é essa área do ensino de gestão e treinamento de equipe, né? Amém. Então, é totalmente diferente, mas isso não quer dizer que eu não possa lidar com as crianças como eu lido na minha igreja, não é? É um pouco diferente, Sim. não é? São áreas diferentes. Mas, em relação ao que você perguntou, dessa questão, né, de como essa questão do que eu faço para o que as tias estão fazendo, né? Bom, não tem... a minha questão é que acontece, né? Eu tenho tentado ser uma espécie de mentora, né? Isso. E é o que as pessoas precisam entender isso, que eu levei muito tempo para entender essa questão da mentoria, né? Porque o mentor, gente, mentor é alguém que eu entendi na minha vida que o mentor é um encurtador de caminhos. Não é isso? Isso. É alguém, porque levar 10 anos, qual é melhor? Você levar 10 anos para aprender uma coisa ou aprender em 1 hora com alguém que levou 10 anos para aprender aquilo? Muito bom.
Mas as pessoas ainda têm muito aquela, acho que principalmente no meio cristão, né? Tem muito ainda aquela coisa de tipo assim, eu vou esperar Deus falar comigo, né? Eu vou esperar, não, Deus não falou, mas o conhecimento está aí. A gente precisa entender isso, não é? Que o próprio conhecimento vem de Deus para o homem, não é isso? E a gente vai compartilhar. E eu tenho notado que nessa coisa de quanto mais você compartilha, é uma visão minha também, né? Que quanto mais você compartilha, mais você aprende, mais você retém. Verdade. Verdade, eu sou prova disso. E a gente está numa era das pessoas terem aquela coisa assim, é meu, né? Preciso guardar para mim, eu preciso, isso é meu, é pessoal, né? E tem muito disso. E a gente está vivendo uma coisa agora, principalmente com o Ministério Infantil, de que, tipo assim, como se fosse um modismo, né? Uhum. É uma festa de aniversário, é um negócio, né? Já começa pela escolha dos temas. Eu bato muito nisso, nessa questão, porque eu acho que o Ministério Infantil precisa ser bíblico. Aleluia. Tá? A gente tem que trazer a palavra, né? Porque não que a gente apresenta a Deus o Filho quando nasce, Sim. mas a gente não apresenta a Deus para a criança. Não é? A gente conta a história de Moisés, mas a gente... Desculpa, repete essa frase, cara. Essa frase tem que ficar guardada. A gente nasce, mas no desenvolvimento da criança a gente não apresenta a Deus para a criança. Não é? A gente cresceu contando para as pessoas as histórias da Bíblia, Sim. mas a gente nunca trouxe aplicação. Não é? Verdade. Na verdade, a história de Moisés, você vai perguntar, que Moisés abriu o mar, mas o que Moisés era também? Um líder, não é? Moisés era um líder, Moisés foi um cara que foi o quê? Ele foi forjado, o caráter de Moisés foi forjado para aquele momento. Aleluia. E só que a gente precisa ensinar isso para as crianças, vocês não estão prontos, não é? Vocês são discípulos em treinamento. Aleluia. Muito se dizia, né? As crianças são a igreja do amanhã. Não, a igreja está nas nossas mãos. Eu não posso nem usar essa expressão, desculpa te interromper, mas olha, quer me deixar roxo, é essa frase. Eu não tolero, eu não aceito, porque um amigo meu, eu estava até conversando sobre essa frase, e ele usou da seguinte figura, ele falou, Lucas, se uma criança procurar um traficante, falando para ele que está querendo traficar, o traficante vai chegar para ele e vai falar assim, olha, não é para você isso daqui. Mas se ele insistir, o traficante vai falar assim, então tá bom, eu vou te dar uma arma e vou te dar um teste. Se você fizer o que eu te falar, você vem. Agora, o que acontecer é contigo. E aí, acaba fazendo o quê? Eles acabam recrutando. Entendeu? Então, hoje, não tem como a gente falar que as crianças, amanhã, não. A gente tem que usar eles hoje, por isso que eu falo da questão da escola bíblica dominical, porque eu senti falta deles, porque eles não aparecem sozinhos. Eles são muito ativos quando vão à casa do Senhor. Porque quando eles vão à casa do Senhor, eles conseguem ir com os pais, mas muitas das vezes ele consegue ir com um amiguinho, quando não com um amiguinho, com a irmã que não vai na escolinha dominical, mas tem que ir para levar ele, sabe? E ele sai da escola, chegando em casa, muitas das vezes quando o pai não vai, ou quando o pai não é cristão, ele chega ativo, imperativo, falando, olha, aprendi isso, aprendi. Então ele acaba fazendo o quê? Evangelizando. Então não tem como a gente olhar para eles esperando eles fazerem 18, gente. A gente tem que olhar para eles agora e fazer deles esse soldado em treinamento para quando chegar ali numa certa idade ele entender que é um soldado e que já tem uma preparação e pode usar. Que aí ele na escola, de repente, olhando, quantos testemunhos a gente já ouviu de criança vendo professora de cabeça baixa, a criança perguntar à professora se a professora aceita uma oração. Entendeu? Então, se a gente consegue olhar dentro dessa questão, a gente vai ver que as nossas crianças vão nos dar muito e muito fruto para a casa de Deus. Amém, amém. Desculpe ter... E tem uma colocação que eu gosto muito, né? Eu sempre trago isso para as tias na capacitação, né? A questão de Mateus 18:6. Algo assim, né? A gente fala muito sobre essa questão, né? Principalmente quando a gente está falando de criança, né? A gente sempre leva para essa questão do Deus de amor, nunca para o Deus de juízo. Isso. Né? Aquela visãozinha, né? De amorzinho, a gente tem que ter aquela vozinha. E eu sei, por exemplo, eu tinha muita dificuldade, eu custei um pouco a aceitar o chamado para lidar com crianças, porque eu não me via como aquelas outras tias, né? Mas eu entendi que também que no Ministério Infantil, e várias vezes eu usava pessoas para falar comigo, que tinha, assim, uma obra comigo lá,
E eu entendi que precisava que tivessem o desejo de aprender, o desejo de entender as coisas. Em Mateus 18 diz uma coisa assim, nossa, que é tremendo demais. Ai daquele que for tropeço na vida de uma criança, Meu Deus. melhor seria que você pegasse uma pedra, amarrasse no seu pescoço, subisse no penhasco mais alto e se jogasse no mar. Olha o que Jesus está dizendo. Se eu não tratar a criança como deve, e fora que Mateus 18 já começa dizendo que Jesus chama a criança para o meio. Está dizendo, não é lá atrás, não é do lado. A criança é aqui, é no centro. Meu Deus. Porque é delas que eu vou fazer o meu reino. Meu E Jesus Deus. várias vezes traz a criança. Uma criança, você precisa ter o coração de criança. E olha Muito que louco. bom, muito bom, muito bom. Eu tô apaixonado com essa live. Gente, eu tô aqui babando aqui. Vocês estão no comentário, eu tô vendo aqui. Oh, meu Deus do céu. A Natália colocou aqui, Lucas, a Vanessa Ribeiro já foi jovem da nossa época, da Uma Despac. Ela já foi membro. Assim, ela estava falando com a gente aqui, Natália. Obrigado. A Raquel está aqui, né, elogiando a live, tá boa mesmo. Gente, compartilha. Obrigado, tá, Raquel? A Raquel é minha amiga. Adriana Maria aqui, boa noite. Boa noite, querida. Adriana Maria, é sua amiga? Adriana Maria. Ah, acho que é da minha equipe. Ah, que bom, que bom. Então, um abraço para vocês, tá? Que chegaram agora. Estamos, né, falando sobre gerações, agora a gente começou a entrar um pouco na aula de conteúdo, a gente vai avançar um próximo nível aqui, uma próxima etapa, mas eu gostaria de falar só mais um pouquinho com essa questão da mentoria. Por quê? Justamente a questão da pessoa entender a importância. Eu lembrei da parábola dos talentos, daquele que enterrou. Ali a gente tem uma figura que foi apresentado, que em breve a gente vai fazer aí mais uma coisa boa aí na internet aí, que é a figura do banqueiro, né? O dono dos talentos chegou para aquele que enterrou e falou assim, se você pegasse, entregasse na mão do banqueiro, ele iria trabalhar e te devolver com juros ainda. Então, é uma figura que é desconhecida. O mentor, para muita gente, é desconhecida. Mas uma pessoa que tem experiência, como você muito bem falou, né? E eu gostaria que você ratificasse mais um pouquinho, porque você tem a sua mentoria. Eu gostaria que você deixasse assim, bem enfatizado para eles a importância. Você estudou para isso, você passou por muitas coisas pessoais, né, que te fizeram crescer, teve que ler bastante, e muitas das coisas também você teve que aprender ali na linha de frente. Então, eu gostaria que você defendesse a classe aí, a nossa classe aí. Bom, eu aprendi a valorizar, sim, a questão de mentoria. Eu me lembro que eu passei por uma mentoria, e até eu estava contando esse dia para um amigo, falando sobre isso, R$400 para você falar com alguém 2 horas. Uhum. Aí a pessoa falou assim, nossa, mas isso tudo? Eu falei, gente, mas o cara ele destrincha. E a gente não está falando, e quando a gente está falando de mentoria, gente, a gente precisa muito entender que não é sobre valor, né? Isso. É sobre, na verdade, conteúdo de valor. Isso. A agregação daquele conteúdo, é o que a gente precisa entender. Muito. Porque o mentor, como eu já falei aqui antes, é o encurtador de caminho. Ele vai pegar a experiência dele, vai trazer para você, vai adaptar a sua realidade. Muito bom. É aquele que vai dizer para você assim, não passe por aqui, porque eu já passei aqui, aconteceu isso, 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 isso. É alguém que tem o quê? Experiência de vida, é alguém que tem experiência de causa, alguém que entende do que está falando. Muito bom. Não é? E formas de mentoria, Vanessa. Você pode ser mentoriado por um livro, que é a mentoria mais barata, né, que se encontra. Verdade. Você pode ser mentoriado por YouTube também. Sim. Não é? Mas, gente, nada se compara, né, àquele contato direto Isso. com... Como for, né? Por exemplo, eu tenho uma mentoria, né, de Ministério Infantil, onde o que eu faço, gente? As pessoas me perguntam muito se mentoria é um curso. Não, mentoria não é um curso. Não é um curso. Mentoria, na verdade, a gente vai... Não é isso? O que eu faço com as tias? Eu vou sentar, eu vou perguntar, a gente vai fazer uma pesquisa geracional.
que predominam lá na sua igreja, na sua comunidade local. A gente vai fazer isso, traçando isso, a gente vai descobrir que tipo de plano poderia melhor abraçar essas gerações. Tudo isso a gente vai fazer, não é? Métodos, esse funcionou, então vamos para um outro, não é? E aí, quanto tempo não se perderia sozinho? Verdade. Para fazer todos esses erros e acertos. O mentor, na verdade, a primeira coisa que você disser para ele, o primeiro método que você tentou, que errou, ele vai identificar qual é o erro, onde foi o erro com você. E aí ele vai fazer o quê? Vai te ajudar a recalcular a rota para que o mais rápido possível você torne a fazer algo. Muito bom, muito bom, Não muito é? bom, muito bom. E assim, eu vou entregar aqui para vocês um ouro, tá? Vocês que trabalham com liderança aí, né? Eu venho trabalhando com liderança desde 2010 e foi no Fé e Fogo, né? Congregação pequena, e aí me colocaram para trabalhar diretamente com os homens casados, eu com um mês de casado. Isso, essa questão que você falou da doutora, né? Você olhar assim, eu tinha um ancião que quando a gente fazia a reunião, ele estava sentado e a gente em pé. Muito conhecimento, não só de vida, mas de Bíblia também. Sim. Então, isso trazia para a gente, além de um temor, né, na hora de poder falar e ser exortado pelo liderado, mas, ao mesmo tempo, começou a criar, sabe o quê? Uma afinidade. Aí eu me aproximei dele. Já que ele é um ancião, eu sou um menino casado, mas ele está debaixo da minha batuta, quando se fala no departamento, ele sabe muito mais do que eu, indiscutível. Então, eu vou me aproximar dele, vou conversar com ele e extrair dele o máximo de conhecimento, para quando eu for lidar com causas que eu não tinha enfrentado ainda, eu tenho, primeiro, uma conversa que foi franca comigo, eu absorvi aquele conteúdo, né, aquela mentoria, e 2, eu tenho uma pessoa para me... E aí é que está a questão que a galera se perde um pouco, porque se tem muita vontade de fazer, sim, mas é difícil, aí o que acontece? Muitos param, desistem. Tem um mentor... Porque é alguém que já passou por situações... Bom, e outra questão também, é até o saudoso presbítero Porfírio, tá? Para quem conhece, né? Quem está assistindo a gente aí, tá? E o outro foi, eu tive também o meu avô, e foi um mentor ministerial, Eu também, né, menino, né, com 22 anos, eu me aproximei do meu avô com 22, 23 anos, e já era um obreiro de expressão na congregação, mas novo, e eu não tinha me aproximava do pastor, conversava, graças a Deus os pastores que me pastorearam sempre foram meu amigo, me deram essa oportunidade de perguntar, de questionar, né, coisa que a gente recebe nas questões de mentoria, e aí com meu avô eu fazia isso, sentava, perguntava, questionava, colocava, e ele vinha lapidando, não é bem assim, Lucas, não é assim, cuidado, menos força, né? Ora mais, essa questão você não fala. Então, a gente vai sendo mentorado, vai se formando. E, por último, Vanessa, quando a gente foi liderar a juventude, né, da cidade de São Pedro da Aldeia, a qual nós muito amamos, a Umadespac, que virou uma Despa na nossa gestão, logo assim que o pastor presidente nos convidou, a primeira coisa que eu falei com ele foi: eu quero o obreiro Luiz Henrique comigo. Eu pedi para ele. Ele falou: você tem toda a liberdade de montar o seu time. Foi algo que, assim, foi fundamental para mim. Porque quando ele me deu essa liberdade de montar o time, eu fui buscar o mentor. Que esse obreiro que tinha muita experiência. Tinha vivência, já conhecia muita coisa. Então, eu fiz o convite para ele, ele aceitou, né, o convite, e aí a gente andou de lado a lado. As dificuldades que eu tinha, né, conversava com ele, conversava e procurava. Hoje eu sou apaixonado, porque ele diminuiu muitas coisas que eu ia
sabe, eu ia ter que bater de frente em muitas questões. Ele foi me lapidando e hoje, pela misericórdia, muitos olham para a gente e veem a gente um grande líder. Na verdade, eu me considero um estrategista, porque eu entendi o valor de você ter pessoas com conhecimento do seu lado, né? Isso é muito importante. E é um modelo bíblico essa questão de mentoria, né? Porque a Bíblia vai trazer isso, né? Principalmente naquele versículo, né? Que o maior servirá ao menor, muito não é bom. isso? Em que questão? Quem é esse maior, não é? A gente precisa entender isso. É quem tem mais, né? É o tempo de vivência, é a questão de estrada, não é? E a gente precisa entender isso. Nem sempre o maior não está querendo dizer que seja um líder, alguém, não é? Mas é alguém que tem experiência de causa. Não é isso? A gente vê, no momento, né, essa coisa da internet trouxe muitas vozes, como a gente estava conversando, né? E a gente precisa ter muito cuidado com essa questão, né? Entender, buscar bem o mentor. E mentor, a gente precisa entender uma coisa que eu aprendi também, que não existe aquela coisa de ter um único mentor. Verdade. Até você estava falando, né, dessa questão da parábola, né? Por que você não foi falar com o banqueiro? Porque o banqueiro ele vai entender de dinheiro, ele vai entender de moeda, Sim, não é? isso. E aí, às vezes, a gente pega aquela pessoa que entende de uma área específica e torna ela, sabe? O soberano. E, na verdade, não é isso. Aí entra aquela questão que a gente estava conversando também aqui nos bastidores, né, do network, né? Verdade. De você entender que cada pessoa deve te mentorear numa área. Existe o mentor espiritual, existe o mentor ministerial, né? Existe o mentor financeiro e por aí vai. A gente precisa ter maturidade para isso. Verdade. A igreja se estacionou muito tempo, igual a gente tinha aquela questão de ser contra a internet, né? Não era de Deus, não era de Deus, né? E aí veio a pandemia, a gente começou, a gente correu para lá. A nossa igreja virou, na verdade, a plataforma. Isso. Não é? Isso. Era lá que a gente se encontrava. E, na verdade, não é. A gente precisa o quê? De conhecimento de causa. Verdade. Só que tinham igrejas que já tinham saído na frente há muito tempo. Muito tempo. E estavam fazendo transmissão. Para essas igrejas. Não foi Segue difícil. normal. Segue Mas aí normal. a gente foi descobrir que tinha igrejas que tinham que correr atrás do prejuízo. E aí é perda. É perda que a gente tem. Não é? E o que você colocou aí entra também dentro de uma questão, né, chegando aí bem perto de finalizar essa live maravilhosa. Menina, conversar com você é muito bom. Pode ter certeza que espaço na agenda, a gente vai estar fazendo muita coisa boa aí junto. O interessante é que dentro da área da internet, aí você tem profissionais para atender serviços. Sim. Atender serviços. É onde que a gente, muitas das vezes, não até deixa de inspirar as pessoas para poder estudar mais. Tudo acaba resumindo no estudo, no foco, na dedicação, né, com as pessoas certas. Porque, por exemplo, né, o obreiro Wendel está nos ajudando, né, no streaming aqui da live. Então, quer dizer, ele é uma pessoa que se dedicou para poder operar. Mas quantas igrejas estão afim de trazer isso, mas falta o quê? Pessoas capacitadas. Sim. E por muito tempo, até te interrompendo, Lucas, Não, a gente tranquilo. vê essa questão de que até cargos, né, era muito dado por essa questão de afinidade. Não é afinidade, né? A gente precisa colocar as pessoas no lugar correto. Verdade. Não é? Quem entende de música precisa lidar com a pessoa. Você trazer alguém que não entende de música para liderar músicos, como que vai ser isso? Difícil. A gente precisa entender isso. A gente tem hoje em dia muitos líderes que nunca fizeram uma capacitação para aquilo que está liderando há anos, né? É Deus que capacita? Mas a gente precisa buscar o melhor. Excelência, lembrando sempre que eu falo isso para a pessoa, né? Excelência não é fazer uso do mais caro, não é? Mas é você usar o que você tem da melhor forma possível. Verdade. Não é? E às vezes a gente fica ali perdendo, até pessoas, deixando de incentivar as pessoas a estudar. A gente precisa disso. Verdade. Em todas as áreas, né? O conhecimento, gente, o que a gente está querendo deixar aqui claro para todos na live é que o conhecimento é a base de tudo e também a base para um grande sucesso. E é a nova moeda mundial, né? E é a nova moeda mundial. Conhecimento, né? É poder. Hoje a gente está vendo aí uma série de pessoas que estavam anônimas, mas linkaram o conhecimento de causa que eles têm, a experiência que eles têm, com mais a velocidade da internet, a força da internet, né, o alcance que a internet tem. Hoje o YouTube virou TV,
o YouTube virou TV, né? Ela entendeu o valor que ela alcançou mundialmente e está desbancando assim TVs mesmo abertas aí, ganhando de lavada. Porque se chegar lá, você abre para ver o que você quer. Verdade. Você não está esperando uma programação. Meu Deus do céu, isso aí. E essa geração, agora que voltar um pouco só para a geração, né? Essa geração, ela não tem a paciência de ficar esperando a programação chegar. Sim. Aí não. Você quer ver um exemplo? Quem vê aqueles anúncios dos... Todo mundo... você fica ali louco para pular. Não é? Você fica ali agoniado porque que não passa logo os comerciais, não é? Verdade. É assim. Verdade. Essa geração alfa é muito marcada disso, né? E essa questão da impaciência, né? aonde que entra? Geração do agora. Aonde que entra, né? A gente falou dessa geração, eu estava pensando nisso, eu falei, não, eu tenho que colocar isso na live, né? Aonde entra, eles são bastantes profissionais, empreendedores, criativo, né? É uma geração criativa, uma geração antenada, só que a área emocional deles não é como a nossa. Sim, não é uma geração de persistência, não é uma geração de constância. Você vai encontrar um ou outro que foi mentoreado por alguém, às vezes nem sabe o que é mentoria. Isso. Mas recebe conselho de alguém, muito não é? bom. A gente vê um ou outro. Você quer ver um caso, né? Aquele, não me lembro agora o nome daquele rapaz que ficou muito conhecido que vendia água no Rio, lembra? Sim. Tinha conhecimento, mas ainda... O Rick. Ele tinha conhecimento, mas Isso. ainda não tinha surgido o quê? A oportunidade, mas o conhecimento já estava. Sim. Ele estava ali vendendo água, mas era um cara que a gente, depois que ele ficou famoso, a gente foi saber que ele tinha doutorado, tudo. Imagina. Aí, pra gente, era só um cara que estava indo lá em Harvard dar uma palestra. Não, mas era um cara que tinha estudo. Ele só estava buscando oportunidade. Mas aí eu te falo, quantas pessoas que têm aberto mão das carreiras, porque aquela questão de eu não deu certo hoje, vamos parar aqui agora mesmo. Aquela geração, às vezes, até na igreja a gente vê muito isso. Muito. Você coloca a pessoa, de repente, num cargo hoje, a primeira coisa que alguém fala de errado para ela, não, vou deixar aqui, ela larga. Meu Deus. É muito complicado isso. E para dentro da igreja, que é a área que você trabalha com as tias, acaba também as tias tendo essa, vamos colocar assim, essa sensibilidade de entender que elas são, as crianças, elas são ativas, elas são criativas, elas são inteligentes. E reativas, porém emocionais. Exatamente. Né? Chega-se um momento que trava ali, fica no mundinho deles ali. E quando eu estava estudando sobre gerações, né, a geração alfa, a geração Z, é uma galera que eles conseguem conversar muito bem no aparelho, conversa muito bem, WhatsApp, Facebook, conversa muito bem, mas ainda tem um pouco de dificuldade de quando vai estar diante de pessoas. Fica introspectivo, né? Não é isso? Né? Gente, olha, a gente está chegando à parte final aqui, tá? Eu quero agradecer a vocês que estão com a gente. Tem tanta gente aqui boa aparecendo nessa live, né? A Adriana está aqui, minha líder, bênção do Senhor. Ah, que bom, gente. É muito bom. Beijo, Adriana. A Natália está aqui. Ah, tá maravilhosa a live. Natália, você é uma bênção na nossa vida, né? Ela é esposa do Wendel, mas tem acompanhado. Tem acompanhado. Querida também. Deus abençoe a tua vida, Natália. A intercessora Maria de Fátima está aqui, que é minha mãe. Oh, Deus maravilhoso. Obrigado, tá, mãe? Te amo. A nossa House Cap, que está lá na aceleradora com a gente, lá da manhã até a noite, nos ajudando, nos atendendo. E, gente, olha, nós estamos falando sobre ensino, tá? O Wendel vai colocar um cartaz aí, né? Eu nem preparei vocês para isso, mas era surpresa, e surpresa parece assim, tá ok? Nós estamos já lançando hoje, aqui agora, tendo essa oportunidade de estar ao lado de uma educadora tão maravilhosa, uma mentora tão abençoada por Deus, que é a nossa amiga Vanessa Ribeiro. Nós estamos lançando também a nossa imersão, tá? Eu vou passar a trabalhar com imersão, trazendo pessoas para a gente justamente trabalhar uma linha de raciocínio, levando eles a entender, tá? Levando a entender a importância da criação de conteúdo,
tá? Entender, poxa, na live passada a gente conseguiu ter um alcance. Quando eu não olhei a métrica hoje devido a toda a criação de conteúdo que a gente procura fazer, mas quando a gente olhou, a gente tinha um pico que a gente estava alcançando 41 pessoas, e aí essa semana de live a gente conseguiu alcançar 2.835 pessoas. Então, quer dizer, isso com a internet lá em São Mateus, na roça, né? Mas levando o evangelho, levando uma mensagem. Então, a gente vai nessa imersão, a gente vai estar trabalhando, né, o alcance orgânico, porque tem um tráfego pago, a gente entende o tráfego pago, mas para quem está começando não tem a moeda, né, para poder investir, e é algo que é necessário, que vai te trazer uma relevância para dentro da internet, algo que a gente conversa isso num curso, né, que a gente já tem preparado, mas não estou lançando o curso ainda, tá bom? Então, na imersão, a gente vai estar trabalhando sobre a importância da criação de conteúdo, a gente vai estar trabalhando também, tá, ministério digital, né, a importância de você que tem uma mensagem, porque nós que somos cristãos, nós temos uma mensagem. Sim, Né? eu costumo dizer, né, que a mensagem não mudou, mas a forma de entregar, né, precisa mudar, porque as gerações vão, né, vão mudando, né? Então a gente precisa acompanhar. Muito bom. Esse é o ID. E aí a gente vai estar trabalhando, né, o Ministério Digital nessa imersão. Também a gente vai estar trabalhando empreendedorismo digital, mostrando para essa galerinha que dá para você se tornar empreendedor utilizando, tá, o teu ministério de uma forma respeitosa, né, de uma forma honrosa, mas com o teu conhecimento e com o seu talento, que é o missional, né? E você até me ajudou também a entender um pouco mais naquela conversa que a gente teve, nas primeiras conversas. Então, a imersão vai estar sendo algo de Deus, com pessoas também que vai estar comigo. Quem sabe aí nas próximas, aí a Vanessa vai estar numa dessas aí, trazendo, né, dentro da imersão, conteúdos relevantes e importantes. Então, galera, hoje aqui nós estamos estreando, lançando a imersão Lucas Souza, tá? Fica ligado, a gente na internet, a gente vai estar trabalhando, né? De início, já quero dar um spoiler, tá? Vai ser uma imersão para 30 pessoas, 30 pessoas. Tá? Então, você que está aí acompanhando, vai ser muito interessante para líder, que o líder ele precisa, seja qual a área for, mas ele precisa entender esse mundo digital. Ele precisa conhecer esse mundo digital, ele precisa conhecer sobre o ministério digital, o poder, né, do líder na transmissão da sua mensagem. Campo missionário, né? Oi? É um novo campo missionário. Novo campo missionário. Tá? E você que é empreendedor, você precisa entender como que funciona, como você precisa colocar a tua mensagem, ou o seu serviço, ou até mesmo o teu produto, né? Porque o que eu vejo é a galera usando o WhatsApp, tem hora que, meu Deus do céu, né? Jesus, está errado, mas aí na imersão a gente vai estar trabalhando tudo isso, tá? Então, você que está acompanhando a gente aí, fica ligado, a imersão com o Lucas Souza vai ser algo abençoador para a sua vida, porque para a minha vida está sendo uma bênção a aprender, mas não basta só aprender, tem que transbordar, tem que entregar. E aí, Vanessa, para a gente fechar aqui, eu tinha muito disso. Em qual questão? Para a gente falar sobre ministério digital, que é algo que você tem colocado o teu ministério, né, em exposição, mas como que funciona isso? Eu vou falar por mim, claro, né? Quando a gente coloca o nosso ministério na internet em exposição, é para deixar claro para a pessoa que eu tenho um conhecimento que pode te ajudar. Eu quero te ajudar. Eu vou te ajudar, mas você precisa se levantar e vir. Porque o tempo de demora de você se levantar é o tempo que a gente está andando. Exatamente. É o tempo que a gente está andando. Se demorar muito a levantar, pode chegar-se um tempo que quando você precisar nos encontrar, de repente vai precisar pegar um avião. Sim, de repente vai precisar pegar um ônibus, mas se hoje você tem uma oportunidade de ir a pé, ir de bicicleta, para pegar esse conhecimento,
pega esse conhecimento. Então, a gente está aqui, né, lançando o nosso ministério digital, deixando claro o nosso conhecimento do conteúdo, daquilo que a gente tem aprendido, para justamente ajudar mais pessoas a ter um alcance. E é isso que eu gostaria de conversar com você, porque quando se fala assim de ministério, a gente se remete à obra de Deus, a gente se remete à casa do Senhor, a gente se remete à liderança, né, a compromisso, a departamento, né, a administração da igreja, mas ministério digital, ensino digital, né, na área digital, missional, como você falou, mentoria, aconselhamento, isso para uns é novidade, mas para outros pouco assim dão atenção. E aí eu gostaria que você também falasse como foi para a Vanessa colocar, né, a sua mentoria na internet, como que tem sido a reação das pessoas quando se deparam com o seu post ali, né, de mentoria, aí tem um valor, e você pode ficar à vontade para poder passar o valor aqui, e eu aconselho, e pode ter certeza que vai chegar uma hora que eu também vou ser, porque eu gosto muito do seu conteúdo, da sua... eu ouvi áudios seus maravilhosos, eu falei, gente, essa menina tem muito de Deus para poder passar. Eu gostaria que você deixasse assim para a gente tudo isso aí. Então, eu tenho lá o Geração Intencional, né? Geração Intencional nasceu de uma conversa com o meu pastor Levi Loureiro. O pastor é bênção, ele é top. E ele falando sobre essa questão, né? Ele é apaixonado por compartilhar, ele fala muito isso, né? Que a gente precisa provocar o melhor das pessoas, né? E aí, ele nessa conversa, eu tive essa ideia de me reunir. A princípio, eu só queria me reunir com outros líderes, para provocá-los realmente, né? Para que outras pessoas... Eu queria contagiar as pessoas com aquilo que eu gosto. Eu gosto de estudar, eu gosto de entender o que eu estou fazendo. Então, esse era o meu intuito, né? E outro dia eu me vi sentada lá na sala, falando com uma líder de ministério infantil, uma de Portugal e uma de Dallas. E aí eu fiquei pensando... Calma aí, eu comecei uma coisa despretensiosa e se tornou realmente uma coisa intencional, que eu tenho falado muito para Deus isso, tenho dito isso para o Senhor, eu quero eu quero viver de propósito e com propósito, Aleluia. Eu quero ser intencional, de fato, porque influenciar pessoas... né, tem todo um preço, uma responsabilidade, né, exige-se muito disso, porque para ensinar você precisa estudar a todo tempo, isso requer muito, né? E é isso que eu falo muito com as pessoas. E a princípio eu me lembro até que eu dou um post que eu tinha colocado a mentoria, e uma pessoa colocou assim: nunca vi isso. Tem as pessoas que não estão produzindo, né? A gente fala, são aquelas pessoas que não estão produzindo. Aí a pessoa colocou assim: mas espera aí, não foi Deus que te deu um conhecimento? Por que você não? Eu falei, não, minha querida, é claro que se você me parar, as pessoas sabem disso, que eu não tenho essa questão de claro. Não é porque pagou a mentoria, não pagou. Várias vezes as pessoas estão lá conversando, colocam lá no post, eu não quero continuar. Eu me proponho várias vezes a pergunta: o que está acontecendo? Aonde eu posso ajudar? Como eu posso te servir? Não é? Claro que há níveis e níveis do que a gente pode fazer. Não é isso? E mentoria também é assim, são níveis também de relacionamentos, não é isso? Nessa questão da mentoria, claro que eu não consigo parar e dar atenção para todo mundo o tempo todo, porque o que acontece? Eu tenho uma vida, tenho uma casa, tenho tudo mais isso, né? Verdade. E como você falou, colocar esse ministério à disposição das pessoas, não é esse sentido assim de, eu coloquei um preço no meu ministério. Não é sobre isso, porque é muito diferente. O meu ministério é servir a minha igreja local. Sim. Esse é o meu primeiro ministério, servir a minha casa, a minha família, não muito é? Bom. A questão de uma coisa a terceiros, uma coisa do ensino. O ensino, sim, tem um preço sobre o ensino. Verdade. Não é isso? E a palavra traz isso, né? Que o trabalhador é muito digno do seu salário. Muito. A Bíblia traz isso. Paulo mesmo disse: eu tenho o direito de cobrar. Se eu quisesse, por onde eu passasse. Mas o que Paulo disse? Que traria escândalo no caso dele. Verdade. Não é isso? Mas não se trata disso. A gente está falando de uma questão. Se a gente compra sapato, a gente compra bolsa, coisas que a gente vai acumular, por que não conhecimento? Não conhecimento. Não é? E aí eu coloquei lá a mentoria por R$ 147, 6 encontros de 2 horas, olha só, uma coisa dada. É muito dado isso. Gente! Eu tenho muita paixão, não é porque assim, falar de si é uma coisa muito complicada, né? Mas eu falo assim, eu tenho muita paixão no que eu faço, assim, eu gosto muito, eu acho que a pessoa apaixonada, ela se desenvolve melhor, ela se coloca melhor, não é isso? Sim. E a minha paixão é essa, realmente, não é simplesmente, não é pela questão do valor,
Quem já fez comigo sabe que é muito além do valor. As pessoas mesmo falam, nossa, a primeira aula sabe? Quando eu ouço as pessoas falando isso para mim, que é a questão que, na primeira aula já foi, sabe? Uma outra menina falou, nossa, já valeu tudo na primeira aula, só do conteúdo que você entrega. Nossa. Não é? Porque realmente eu sento para fazer o plano de ação da igreja das pessoas. Eu lido com líderes para fazer o plano de ação de outras igrejas, de onde eu estou. Então, o que isso me arremete? Eu preciso estudar a situação daquela igreja, eu preciso descobrir. Então, tudo isso leva um tempo. Sim. Não é? Não é sobre a questão só do monetário. Se a gente for olhar, R$147 é uma sandália que você compra, é uma bolsa. Sim. Muito pouco o negócio que você coloca ali, né? E o conhecimento, uma vez que você abre a mente de alguém, você expande a mente da pessoa. A questão é o quê? O mentor faz o quê? Ele mostra novos horizontes. E é isso que a gente precisa entender. Que é caminhar com alguém que está te dando... Nossa, eu tive um mentor... Eu me lembro que a primeira mentoria que eu fiz com ele, essa de 2 horas, foi como, no final da mentoria, foi como se ele tivesse me feito caminhar 10 anos ali em 2 horas. Meu Deus. E talvez sozinho, quantos anos eu levaria para entender? Isso. Porque eu entendo que conhecimento é o quê, gente? É uma chave que você vira, que abre uma porta, Verdade. que tem uma chave lá dentro dessa porta para você abrir outra porta. Sim. Então, a gente precisa entender isso. Ainda quem pensa que essa coisa de pagar por conhecimento é banal, gente... Está atrasado, vai ficar para trás. Muito. Porque o boom do momento, a moeda do mundo agora é conhecimento. Sim. Quem tem, quem não tem vai ficar para trás. Sim. Essa é a grande questão. Diga-se de passagem, né, nosso telefone, as 3 maiores redes sociais, né, que a gente tem, WhatsApp, Facebook e Instagram, é de um camaradinha que desde a infância vem acumulando conhecimento. Exatamente. E até agora vem acumulando conhecimento. Né? Eu estava estudando um pouco sobre Mark Zuckerberg. Visionário total. Visionário total. Ele todo ano ele coloca uma meta, né? E teve um ano que ele colocou uma meta de conhecer 365 pessoas diferentes fora do Facebook. Ou seja, todo dia ele saía para conhecer alguém diferente. Sabe para quê? Ganhar conhecimento. Uau. Ganhar conhecimento. Conversar com uma pessoa que ele nunca viu, conhecer uma pessoa nova para poder absorver a mentalidade daquela pessoa e olhar com outro ângulo. Entendeu? Sim. E ele precisaria disso se fosse alguém chegaria e falasse, não, ele não precisa, é bilionário, sei lá, o cara não tem como contar. Mas não, ele é creator, ele cria conteúdo, né? Ele desenvolve, ele ele é programador, ele é desenvolvedor de software, então ele cria. Então, o creator, né, o criador de conteúdo, ele precisa ter uma mente criativa, fértil. Então, se você fica só no seu mundo, você fica restrito de conhecimento. E aí que entra o valor da network que a gente estava falando. Quando você conhece pessoas novas, você conhece uma metodologia nova, uma mente nova, a sua mente é confrontada, ao mesmo tempo a sua mente é aquecida a pensar por um ângulo totalmente novo, e aquilo que estava difícil para você, nossa, não tinha pensado nisso. Sim, e a neurociência, a psicologia falam isso, né? Que você é a média das 5 pessoas que estão à sua volta. E aí fica essa pergunta, né? Quem são as pessoas que estão à sua volta, né? Será que você está no meio correto? Porque às vezes as pessoas ficam assim, né? Minha vida não anda, minha vida não flui. Mas às vezes ela está no meio de gente que não está indo para onde ela quer ir. Isso é muito importante. A mentoria te traz isso, né? Verdade. É alguém que chegou aonde você precisa chegar ou deseja chegar, né? Tem muito disso. Muito bom. E, gente, olha, estamos fechando aqui com chave de ouro. Eu estou muito feliz nessa noite. Vanessa, conversar contigo é muito produtivo. Vai virar um podcast muito bom. Né, galera? Fica ligado que depois a gente vai gerar, vai subir, né, para o Spotify. Amém. Vai virar um podcast muito bom. Eu quero lhe agradecer. Ainda boa para a gente conversar. Mas que Deus abençoe a tua vida. Amém. Deus abençoe o teu ministério. Né? É uma pessoa de Deus no sentido contigo aqui, né? Você tem toda uma bateria na tua congregação, na tua igreja, tem toda uma bateria. Você tem a sua agenda também que atende às igrejas, né? Que entra em contato. Eu vou pedir até para depois você pode ficar à vontade para deixar também
o seu contato. E você tem também, né, o seu trabalho, que é essa mentoria linda, né? Continue, né? Porque é algo que a gente gosta, e o empreendedor tem disso, por isso que ele acorda sorrindo, né? Dorme assim cansado, mas acorda sorrindo, porque ele gosta. Quando você gosta, né, as coisas ficam muito mais prazerosas. Então eu vejo isso também. Pude absorver isso na conversa contigo, no WhatsApp, eu vejo que é muito atenciosa. Então, quem faz a mentoria contigo pode ter certeza, quem for fazer mentoria com ela, pode ter certeza que vai receber uma atenção abençoada, porque eu recebo essa atenção, converso com ela, e ela prontamente conversando. Amém. Então, que Deus abençoe o teu ministério, Deus abençoe nas criações do conteúdo, em todos os projetos, nos lançamentos, né, de serviços e produtos que vão surgir, né, que Deus possa abençoar, e também a sua casa, porque minha esposa está lá, né, aí fica, hoje acordei de madrugada, aí eu perguntei para ela, filha, você sentiu minha falta? Ela falou assim, hã? Eu falei assim, estava roncando, né? Eu mexi até com ela, né? Cansada, mas ela é uma pessoa que abençoa a minha vida, né? Me abençoou para poder vir aqui. E o teu esposo está te acompanhando aqui, né? E você tem uma filha abençoada. Então, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, precisando da gente, tá? Nós estamos à disposição e vamos fazer muita coisa boa junto aí, porque Deus nos uniu para poder ajudar. Nós somos servos. Resumo aqui dessa live, dessa semana topzera, é quando alguém se coloca à disposição para servir. Amém. Então, são pessoas, né, que a gente chamou para colocar um conteúdo na internet. A gente podia estar fazendo toda outra coisa, né, descansando, vendo os nossos negócios, né, buscando mais conhecimento. Não, mas vamos entregar algo relevante, importante aqui na internet, e assim a gente está fazendo mais uma vez. Obrigado, Vanessa. Eu que agradeço, Lucas, um prazer imenso estar aqui. Queria te pedir para fazer um convite, né? No dia 31 de outubro, lá na Igreja Metodista das Águas, nós vamos ter uma capacitação, né, para pastores, líderes e pessoas que trabalham com o Ministério Infantil. Então, se você deseja estar se capacitando, se você deseja ter assim, um conteúdo relevante, nós vamos estar lá sobre o tema, né, reparadores de muro, né, que é o nosso trabalho, a nossa missão no Ministério Infantil, né, restaurar muros quebrados. Né? Então, eu queria deixar esse convite. E lá no Instagram também você me encontra lá como Vanessa Ribeiro. Me chama lá, manda um direct. Né? Vai ser um prazer te conhecer, um prazer tirar alguma dúvida sua. A gente está lá para servir. E algo que eu digo, né, para a gente finalizar aqui, uma frase que eu gosto muito, né, eu digo sempre para a minha equipe, todas as manhãs que eu posso, é possível servir sem amar. Né? Mas é impossível amar e não servir. Então, se você ama, você serve, você cuida daquilo que é de Deus, tá? Então, fica esse meu, né, desejo aqui, que é impactar vidas, que é de fato ser intencional. Esse tem sido, né, o fluir do meu coração. Lucas, agradeço muito por esse convite incrível, pela parceria. Deus abençoe também todos os seus projetos, Amém. Empreendimentos, né? A gente sabe que não é fácil, né? Essa vida, né, de criação, né? A gente depende muito dessa questão, né, de como é que se diz, de influência, né, da gente estar inspirado, né? Isso. Mas o Senhor segue nos inspirando, né? E quanto mais as pessoas falam muito assim, né? Eu não sou criativo, né? Mas a questão do criativo é estudar, é procurar, é buscar, né? Tem sim, tudo um fruto para uma outra conversa. Mas existe sim, gente, esse campo, né, aqui no nosso cérebro, né, esse lugar disso, né? Como se fosse uma caixinha de reserva, né? Conforme você lê sobre aqueles assuntos, aí sim a criatividade vai vindo de acordo com aquilo que você leu e aprendeu. Vai fluindo, vai abrindo, né, novos campos. Então, né, a gente sabe que os criadores precisam muito disso, mas que o Senhor seja a sua maior influência e inspiração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigado. E fica aí, eu vou deixar uma dica muito importante. Um amigo meu, essa semana, né, ele falou, procurando o conteúdo dele, sabe? Falei, mano, não para não, porque o seu conteúdo viciou. Mexi com ele. Falei, o seu conteúdo é muito bom e o seu conteúdo viciou. Então, deixa a sua audiência ciente do que está acontecendo, porque os conteúdos não estão subindo mais para a plataforma. Então, deixa ele ciente do que está acontecendo. Fala para ele o que está acontecendo, diz o que vai acontecer, não deixa a gente perdido, não. Aí ele foi e falou assim, poxa, muito obrigado, tal, mas eu tô sem inspiração. Aí eu falei para ele, tá? Eu falei, olha, sabe o que acontece comigo quando eu tô sem inspiração?
que é algo que, assim, louvo ao nosso Deus, que Ele tem nos dado, sabe? Criação, coisas novas, Ele tem nos dado. Mas quando eu quero buscar mais novidade, eu vou no YouTube, procuro ali 3, 4, 5, como você falou, pessoas influências dentro daquilo que eu penso, analiso e entrego de conteúdo, vou lá, absorvo o conteúdo dele, vou nos comentários, vejo o que a galerinha comentou, leio ali, só nessa ida de aprender mais um pouco, ver os comentários, ver o que eles colocaram, a mente já abre. Exatamente. Aí eu já saio dali já com um bloquinho de caderno, anotado, muita coisa, muito rabisco, e aí a gente começa a produzir na internet, né? Graças a Deus. Porque as pessoas pensam que ser criativo é inventar roda. É, Não é isso. Verdade. Na verdade, a criatividade tem a ver ali com essa questão da estratégia, né? Com a questão da gestão do que você fez. Você gerir aquilo que você adquiriu. Verdade. Né? E é muito disso que você falou, né? Tenha bloquinhos mesmo para anotar. Né? É muito bom. Eu acho que essa coisa, eu aprendi muito isso. Quer aprender, e principalmente quem quer ensinar, nunca deveria andar sem um bloco e uma caneta. E é uma verdade. Verdade. Eu vivo na igreja assim anotando. Então, prazer imenso. Amém. Olha, que Deus abençoe. Muito obrigado ao nosso pastor Sérgio Ismael por ter nos fornecido, né, a congregação, né, um pastor, um líder, um mentor. Nosso pastor Sérgio Ismael é um mentor, um obreiro que a gente se aproxima para perguntar e, ao mesmo tempo, um obreiro que eu fico atento no falar dele, né, porque se ele está levando algo, né, em conhecimento, é porque ele analisou aquilo ali, viu, então ele fez um estudo de causa, né, um levantamento. Então isso também é muito importante quando um ancião, né, ou quando um líder, ou quando um mentor está falando, né, porque ele analisou primeiro, ele viu tudo, fez um estudo de caso, e quando fala, você tem que pegar aquilo, né? Então, o pastor Sérgio é um amigão, ao Wendel, né, que pela segunda vez aí, né, operando o streaming da igreja dele e nos ajudando com a aceleradora, e a todos vocês que ficaram com a gente até o final, ó, colocando aqui, ó, amo conversar com ela aqui, a Adriana, que legal, gente. Né? A Natália, tá maravilhosa a live, né? Minha líder é uma bênção do Senhor, olha só, a Adriana. A Natália mandou um beijo para você, né, dizendo que a live foi maravilhosa, e mais uma vez, né, nos encorajando aqui, né, com um comentário. Lucas, parabéns por todas as lives da semana, foi sensacional toda a tua vida e de todos. Então pedimos vocês, tá? Você que não viu a primeira, foi com o Márcio José, acabou de lançar um EP, né, são três músicas, ele lançou a primeira, está vindo aí a segunda e depois a terceira. Foi muito boa a live com ele, né? Aí a gente fez uma live na terça-feira com a Lidiane Gomes, uma jovem lá da nossa congregação, que tem assim um chamado para o louvor, mas ela tem todo um zelo da parte de Deus e também está vivendo esse momento, né? E ela deixou até esse testemunho. Então você vai lá na live. E você que chegou no finalzinho, gente, volta tudo e pega essa live desde o começo, tá ok? Lucas Souza, tá? Souza com S e underline oficial com 2F, tá ok? É no Instagram, no Facebook, tá? E o Wendel colocou um link aí da comunidade, dá uma olhada aí, que é uma comunidade que a gente tem no Facebook. Você entra lá e fica quietinho lá, entra lá, porque a gente está preparando uma coisa muito topzera para fazer nessa comunidade, e somente os participantes dessa comunidade, que por enquanto está gratuito. Mas por que você está falando assim por enquanto? É porque a gente vai colocar mais força, e a gente vai colocar mais ferramentas, usar mais ferramentas, e tudo isso requer um investimento financeiro, né? Então, para a gente investir, a gente precisa de um caixa para entrar. Isso é natural do empreendedorismo, tá? A gente está fazendo algo super natural. Mas, por enquanto, a gente está dando a oportunidade de entrar de graça. Aqueles que estão acreditando, estão entrando, estão ficando lá. Fica quietinho lá, porque na força do nosso Senhor Deus, em nome de Jesus,
os projetos vão surgir, o nome de Deus vai ser glorificado, tá? Imersão Lucas Souza, lançamos hoje, que Deus abençoe, fica ligado, vai vir essa novidade aí para você, para 30 pessoas, tá? Quem sabe, né, a Vanessa vai estar aí com uma data na agenda dela, aí eu convido ela para estar lá. Próxima, eu vou estar te pedindo aí, né, a oportunidade relevante para quem vai estar nas nossas imersões aí, tá bom, Vanessa? Gente, que Deus abençoe, tá? Fiquem com Deus, fechamos aí com chave de ouro, forte abraço, valeu! Oh, meu Deus do céu, gente, deixa... Não deixe de lutar por tudo que você sonhou, pois tudo que viveu foi construído quem tu